A paz de Deus, meus irmãos. Hoje venho contar um testemunho bem forte e de muita fé, de como Deus me salvou de um envenenamento. Peço, meus irmãos, que fiquem comigo até o final e tirem suas próprias conclusões de como Deus é bom e é justo. Desde quando eu nasci, meus pais me criaram na graça, no caminho da fé. Eles sempre serviram a Deus com alegria, com reverência, com temor. Meu pai era diácono quando eu nasci, um homem de mãos limpas, coração manso e de oração. Minha mãe era da obra da piedade, uma mulher cheia de virtude, firme nas coisas do céu, com aquele olhar que acalmava a alma só de chegar perto. Nossa família sempre teve uma vida abençoada. Nunca passamos necessidades. Tínhamos o que comer, onde morar, podíamos estudar. Tudo isso eles sempre ensinaram que vinha de Deus, fruto da fidelidade à sua palavra. Eu cresci dentro da graça, meus irmãos. Desde pequeno já sentia algo diferente quando entrava na igreja. Eu gostava de ouvir os cooperadores falarem, gostava das orações, gostava de ver os músicos tocarem com tanta unção. E não era coisa de criança curiosa, não. Era coisa que Deus colocava mesmo dentro do meu coração. Me lembro que com 7 ou 8 anos, quando voltava dos cultos, eu ia para o meu quarto, fechava a porta, me ajoelhava no cantinho e falava com Deus do meu jeitinho. Eu dizia: Senhor, usa minha vida. Eu quero ser como o papai. Aleluia! Com o tempo, isso só aumentou. Meus pais perceberam que eu tinha o dom da palavra. Eles diziam que quando eu falava, mesmo sendo menino, as pessoas escutavam diferente. E era verdade. Tinha algo ali que não era meu, era de Deus. Sempre fui muito caridoso, sempre gostei de ajudar, de visitar os mais velhos, de carregar a sacola das irmãs da obra, de fazer companhia para os irmãos que ficavam sozinhos. Eu não me importava com brincadeira nem com futebol. Eu gostava mesmo, era de estar na igreja. O nosso ancião na época, irmão Kleber, um servo de Deus de muita comunhão, começou a me observar. Ele sempre falava para os meus pais que via uma luz diferente em mim. Dizia que Deus mostrava no coração dele que eu estaria no lugar dele um dia. E isso, meus irmãos, foi se cumprindo ao longo dos anos, como eu vou contar mais pra frente. Eu não perdia uma reunião de jovens e menores. Domingo de manhã era meu momento. Eu ia com alegria, com expectativa no coração. O cooperador de jovens, irmão Marquinhos, sempre me chamava para fazer alguma coisa, para ler, para falar. E às vezes ele dizia assim: Deus está mandando chamar o irmãozinho aqui na frente, porque ele já fala com ele. Eu subia, com as perninhas tremendo, mas com o coração cheio de fé. Foi numa dessas reuniões que minha vida mudou. Eu lembro como se fosse hoje. Era um domingo de manhã, sol forte, a igreja cheia, e no segundo banco do lado das irmãs, eu vi ela, Renata. Tinha chegado naquela semana, vinda de longe, com os pais, para morar ali perto. Ela estava sentada do lado da mãe, com um véu bem colocado, cabeça baixa, semblante manso. Meus irmãos, eu senti um calor no peito que eu nunca tinha sentido. Deus falou comigo ali mesmo, sentado no meu banco. Essa vai ser tua companheira. Eu me tremi toda. Ela era linda, mas não era só beleza de rosto, era beleza de alma. Tinha uma doçura no olhar, uma firmeza no jeito de estar ali, que me encantou de um jeito que só Deus pode explicar. Não era paixão do mundo, não. Era amor de verdade, eu sabia. Era como se meu coração tivesse encontrado uma metade que faltava, mesmo tão novo. Quando o culto acabou, eu fiquei ali de longe, olhando. Queria ir falar com ela, mas fiquei nervoso. Eu não era desses de conversar com moça, não, era reservado. Mas naquele dia, Deus me deu coragem. Fui até ela, com educação, cumprimentei os pais, me apresentei e falei com ela. A paz de Deus, irmã. Seja bem-vinda. Ela sorriu. Que sorriso, irmãos. Eu fiquei com aquilo na mente o resto do dia. Naquele mesmo domingo à tarde, na reunião da mocidade, ela estava lá de novo. E na semana seguinte, e na outra também. E eu fui me achegando, com cuidado, com respeito, mostrando para ela que minha intenção era séria. Começamos a conversar depois dos cultos. Eu esperava ela sair, ofereci de levar até o portão da casa dela, tudo com muita reverência, na frente dos pais. Eles gostaram de mim, graças a Deus, e os meus também gostaram dela. Minha mãe, que sempre foi muito ciumenta comigo, olhava para Renata e dizia: essa moça tem temor, essa é moça para casar.
E eu ria por dentro porque Deus já tinha confirmado isso no meu coração desde o primeiro dia. A gente foi ficando próximo. Viramos amigos, confidentes. Eu ajudava com os estudos dela, ela me ouvia quando eu contava das minhas viagens com o pai, das minhas vontades na obra. E não demorou muito, meus irmãos. Não demorou muito até eu descobrir que ela sentia o mesmo por mim que eu sentia por ela desde aquele primeiro olhar na reunião de jovens. Quando fiz meus 19 anos, Renata estava com 18. Já estávamos em comunhão fazia um tempo, andando na presença de Deus com respeito e temor. Sentíamos que era hora de dar o próximo passo, mas não queríamos fazer nada pelas nossas vontades. Fomos juntos pedir a palavra de Deus. Já tínhamos o apoio dos nossos pais, que acompanhavam nossa amizade desde o começo e sabiam da seriedade do nosso sentimento. Mas sabíamos que a resposta final vinha do céu, não da terra. Nos ajoelhamos juntos, com jejum e oração, e no dia marcado, com o coração acelerado, recebemos a confirmação que esperávamos. Deus havia preparado aquele sentimento. Foi um momento de muita alegria. A igreja se alegrou conosco, os irmãos vieram nos abraçar, e até o ancião Kleber, com os olhos marejados, disse: Deus vai usar vocês para formar um lar de exemplo dentro da graça. E foi assim mesmo, meus irmãos. O noivado foi breve. Não durou nem um ano completo. Quando vimos, já estávamos subindo ao altar, consagrando nossas alianças com temor diante do povo de Deus. Nosso casamento foi simples, mas cheio da presença de Deus. Não havia luxo, mas havia glória. Me lembro de ver minha mãe e minha sogra sentadas lado a lado, de véu branco, chorando e glorificando, enquanto nós dávamos os primeiros passos de uma vida a dois. E minha esposa, a Renata, estava tão linda que até hoje me emociono quando lembro. Parecia uma princesa saída das mãos de Deus. Mas o mais bonito não era a roupa nem o cabelo, era o brilho nos olhos dela. Um brilho de quem sabia que estava vivendo a vontade de Deus. 2 meses depois do casamento, ainda com aquele friozinho no estômago de quem está aprendendo a ser marido e dona de casa, o ministério me chamou para conversar. Me pediram para comparecer numa reunião e eu fui achando que era só para ajudar numa coisa ou outra. Quando cheguei lá, encontrei o ancião Kleber, o cooperador Geraldo e mais 2 irmãos do ministério. O irmão Kleber, com aquela calma dele, olhou nos meus olhos e disse: Irmão, Deus te chamou desde menino. Eu vi. Eu sonhei 10 noites seguidas com você no púlpito, pregando com autoridade, atendendo à obra de Deus. O ministério confirma, a Irmandade testifica, e hoje chegou o tempo da separação. Deus te levantou como ancião. Eu fiquei sem reação. Me tremi todo por dentro. Não era orgulho, era temor. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu pensei nos meus pais, pensei na minha esposa, pensei nas orações da minha infância, naquele quarto onde eu falava com Deus com o joelhinho encostado no chão. E ali, naquela reunião, aceitei o chamado com humildade. Fui separado como um ancião com apenas 19 anos. A notícia se espalhou rápido. Muitos irmãos glorificaram, mas outros ficaram em silêncio. Isso, na época, eu não entendi muito bem. Mais pra frente, eu ia perceber que nem todos que batem palmas estão aplaudindo de verdade. Ser ancião é honra, é bênção, é privilégio, mas também é peso. Peso de alma, peso de responsabilidade. Eu viajei muito. Como Deus havia me dado condições financeiras estáveis, o ministério me pedia para ajudar em várias comunidades no Brasil. Eu ia, dormia na casa de irmãos, pegava estrada, pegava ônibus, avião, o que fosse. Enquanto isso, Renata ficava em casa, cuidando do lar, segurando firme a criação do nosso futuro. 2 anos depois do casamento, Deus nos abençoou com uma dupla alegria. Os gêmeos Miguel e João. 2 meninos saudáveis, lindos, a cópia da mãe. Quando olhei para eles pela primeira vez no berçário da maternidade, senti que estava vendo a promessa de Deus se cumprir diante dos meus olhos. Mas o tempo era apertado. Eu mal tinha voltado de uma viagem quando os meninos nasceram. E pouco tempo depois, já tinha outra missão a caminho. Minha esposa nunca reclamou. Pelo contrário, ela me apoiava. Dizia que entendia que o chamado de Deus exigia sacrifício. Ela segurava as pontas com a ajuda das nossas mães, que revezavam na ajuda com os meninos. Mais 2 anos se passaram e chegou nossa caçulinha, Luana. Aí sim, meus irmãos, meu coração amoleceu de vez. Aquela menininha tão pequenina, com os olhos puxadinhos e o sorriso leve, me desarmava por completo. Eu segurava ela no colo e senti o céu se abrir. Comecei a pedir para Deus me deixar mais tempo em casa, e Ele foi abrindo o caminho.
As viagens diminuíram, eu consegui estar presente em datas importantes, nas festinhas da escola, nos cultos locais, e isso fortaleceu ainda mais nossa família. Foi nesse período mais tranquilo que começamos a frequentar com mais constância uma comum próxima. Era uma igreja firme, de irmãos zelosos, e ali conheci o cooperador de jovens, irmão Diego. Ele era mais novo que eu, simpático, alegre, muito dedicado à mocidade. Nossos lares se aproximaram naturalmente. Ele e a esposa vinham jantar em casa. Nós íamos na casa deles. Os filhos brincavam juntos. Quer dizer, nossos filhos, porque eles, infelizmente, ainda não tinham conseguido ter. Era o sonho deles. E quanto mais o tempo passava, mais isso parecia pesar. Nos tornamos amigos, quase irmãos. Dividíamos confidências, orávamos juntos, viajávamos juntos quando dava. Era uma amizade sólida. Mas, meus irmãos, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Não de repente, mas devagar, como uma brisa que vai se tornando vento e, quando se percebe, já é tempestade. Comecei a ouvir boatos, boatos maldosos. Diziam que Diego falava de mim pelas costas, que dizia que eu não merecia o que tinha, que o lugar que eu ocupava podia ser dele. No começo, eu não dei ouvido. Disse para mim mesmo, isso é coisa do inimigo, é línguas soltas, ele é meu amigo. Eu sempre acreditei que Deus guardava o justo e que fofoca não fere quem está escondido na graça. Mas, quanto mais o tempo passava, mais os comentários se repetiam. Era sempre a mesma história, vinda de bocas diferentes. Minha esposa, com aquele discernimento que Deus dá às mulheres de oração, sentiu algo. Disse que o clima estava estranho, que havia inveja no ar. Mas eu, irmãos, eu fechei os olhos. Falei para ela que era só frustração. Afinal, Diego e a esposa estavam tentando há anos engravidar. Depois de tantos exames, descobriram que ela não podia ter filhos. Isso devastou o coração dela. Procurou minha esposa chorando. Foi um baque. A gente orou por eles com sinceridade, com lágrimas. Só que, mesmo com as orações, algo no olhar de Diego mudou e eu fingia não ver. Fingir que não via era mais fácil do que aceitar que a cobra estava tão perto. Mas era isso mesmo, meus irmãos. A cobra me abraçava de dia e me mordia nas costas à noite. Minha esposa sempre foi uma mulher sensível às coisas de Deus. E quando começou a perceber aquele peso no ambiente, aquelas palavras maliciosas que chegavam até nós sobre Diego, ela não quis alimentar fofoca. Nunca gostou disso. Em vez de reclamar, ela me chamava para orar. Dizia com carinho, mas com firmeza. Amor, vamos dobrar o joelho por ele e pela esposa dele? Não é por acaso esse comportamento. Às vezes a dor de não conseguir ter filhos machuca demais e a pessoa não sabe lidar. A gente não sabe o que se passa no coração deles, mas Deus sabe. E a gente orava, irmãos. Tinha dias que a gente nem tocava no assunto, mas na hora da oração ela sempre colocava o nome deles. Às vezes eu acordava de madrugada e via minha esposa orando baixinho ali do lado da cama, pedindo para Deus consolar aquela irmã, para restaurar a paz do Diego, para arrancar qualquer raiz de amargura que o inimigo estivesse tentando plantar. Eu via sinceridade nela e pedia forças para continuar crendo que aquela amizade era verdadeira, que tudo aquilo era só um momento difícil que logo passaria. Com o tempo, pareceu que as coisas melhoraram. Diego ficou mais calado, mais centrado. A esposa dele até começou a parecer mais sorridente. E eu pensei comigo, as orações estão sendo ouvidas. Eu queria acreditar nisso com todas as minhas forças. Foi então que minhas viagens voltaram a apertar. A obra de Deus pedia e eu, como servo, não podia negar. Tinha irmãos precisando, comuns que não tinham ancião para atender. Deus me chamou e eu obedeci. Mesmo com o coração apertado, avisei minha esposa que ficaria um tempo fora e ela, como sempre, me apoiou. Os meninos entenderam melhor, já estavam mais crescidinhos, mas a Luana me agarrou pelas pernas e disse chorando, papai, não vai, fica aqui com a gente, eu prometo que não peço mais doce na padaria. Meu coração se quebrou. Me ajoelhei, abracei ela forte, beijei aquele rostinho molhado de choro e disse, meu amor, o papai serve a Deus, mas eu volto, tá? Você ora pro papai e eu oro por você. Depois de muita conversa e oração, consegui sair em paz. Antes de partir, fui visitar Diego. Quis confiar de novo,
mostrar que não havia barreiras. Ele me recebeu com sorrisos, parecia animado. Irmão, chegou na hora certa. Minha esposa está lá no quarto chorando. Quem sabe Deus fala com ela através da tua presença. Aquilo me tocou. Entrei, conversei com a irmã, fiz uma oração. Mas o que mais me marcou foi o clima estranho que senti ali. Eu não conseguia explicar. Era como se o ar estivesse pesado, sabe? Quando você sente que tem algo escondido, mas ninguém fala. A irmã chorava, mas Diego, ele ficava na porta olhando, silencioso. E eu sentia como se tivesse algo escondido atrás daquele olhar. Não era tristeza, era outra coisa. Algo que eu não queria acreditar que fosse o que parecia. Terminada a oração, voltamos para a sala. Falei para ele: irmão, vou me ausentar por um tempo. O ministério já está ciente. E enquanto eu estiver fora, os atendimentos da comum vão ficar com você. Ele sorriu. Disse que estava preparado, que ia me representar bem. Agradeceu a confiança, mas por dentro eu senti de novo aquela pontada. Era como se o Espírito me avisasse: fica atento. Mas eu segui meu caminho, irmãos. Fui cumprir o que Deus mandou. Minhas viagens foram longas, rodei várias cidades, atendi necessidades de almas, vi milagres, vivi experiências lindas na obra, mas cerca de 30 dias antes da data de voltar para casa, comecei a ter uns sonhos. E não eram sonhos comuns, eram sonhos fortes, repetitivos, daqueles que fazem você acordar sem ar e com o coração disparado. Na primeira noite me vi caminhando por um lugar escuro como um corredor sem fim. O chão era de pedra fria, as paredes úmidas e o silêncio me dava calafrios. De repente ouvia vozes, as vozes da minha esposa e dos meus filhos chorando, me chamando, desesperados. Eu corria tentando encontrá-los, mas parecia que quanto mais eu corria, mais longe as vozes ficavam. Até que, no fim daquele corredor, eu vi uma luz forte, vindo de um trono de ouro. O trono era enorme, imponente, mas ao mesmo tempo irradiava uma paz tão grande que minhas pernas travavam. Diante dele, um varão dourado me esperava. Ele me olhava nos olhos, me abraçava e dizia: servo, você vai passar por uma prova, mas não temas. É entre a vida e a morte. Você vai andar no vale, mas eu vou andar contigo. Fica firme. Terminada a oração, voltamos para a sala. Falei para ele: irmão, vou me ausentar por um tempo. O ministério já está ciente. E enquanto eu estiver fora, os atendimentos da comum vão ficar com você. Ele sorriu. Disse que estava preparado, que ia me representar bem. Agradeceu a confiança, mas por dentro eu senti de novo aquela pontada. Era como se o Espírito me avisasse: fica atento. Mas eu segui meu caminho, irmãos. Fui cumprir o que Deus mandou. Minhas viagens foram longas, rodei várias cidades, atendi necessidades de almas, vi milagres, vivi experiências lindas na obra, mas cerca de 30 dias antes da data de voltar para casa, comecei a ter uns sonhos. E não eram sonhos comuns, eram sonhos fortes, repetitivos, daqueles que fazem você acordar sem ar e com o coração disparado. Na primeira noite me vi caminhando por um lugar escuro como um corredor sem fim. O chão era de pedra fria, as paredes úmidas e o silêncio me dava calafrios. De repente ouvia vozes, as vozes da minha esposa e dos meus filhos chorando, me chamando, desesperados. Eu corria tentando encontrá-los, mas parecia que quanto mais eu corria, mais longe as vozes ficavam. Até que, no fim daquele corredor, eu vi uma luz forte, vindo de um trono de ouro. O trono era enorme, imponente, mas ao mesmo tempo irradiava uma paz tão grande que minhas pernas travavam. Diante dele, um varão dourado me esperava. Ele me olhava nos olhos, me abraçava e dizia: servo, você vai passar por uma prova, mas não temas. É entre a vida e a morte. Você vai andar no vale, mas eu vou andar contigo. Fica firme. Na noite seguinte, o mesmo sonho, a mesma sequência, a mesma sensação de sufoco ao acordar. 3 noites seguidas, o mesmo aviso. Eu dobrei meus joelhos ali mesmo no quarto da hospedagem onde eu estava e clamei: Senhor, me prepara. Seja o que for, me dá força. Cuida da minha casa.
Guarda minha esposa e meus filhos. Eu sou teu servo. Mas, confesso, irmãos, o medo bateu. Não era medo de morrer, era medo do desconhecido, do que estava por vir. Eu ainda não sabia, mas aquele sonho era só o começo da revelação que Deus ia fazer diante de toda a Irmandade. Depois daqueles 3 sonhos seguidos, não tive mais paz até o dia de voltar para minha cidade. Peguei o avião com o coração apertado, os olhos marejando só de pensar em ver minha esposa e meus filhos de novo. Cheguei já de tardezinha e quando vi aquele portão da minha casa, parecia que eu estava entrando no céu. Meus filhos vieram correndo. Luana pulou no meu colo e os gêmeos me abraçaram forte. Minha esposa me olhava emocionada, mas com um sorriso de alívio. Passamos aquele final de semana juntos, eu sem querer sair para canto nenhum. Fiquei só com eles, rindo, conversando, contando as bênçãos que Deus operou nas viagens. Mas dentro de mim ainda estava aquele peso. Os sonhos não saíam da minha cabeça. E por mais que eu tentasse disfarçar, minha esposa, que me conhece como ninguém, percebia. Você tá diferente, amor. Ela falou numa noite, já deitados. Deus mostrou alguma coisa? Eu balancei a cabeça devagar e respondi. Mostrou, mas eu ainda não entendi tudo. Só sei que preciso estar em comunhão, porque alguma coisa grande está vindo, e eu vou precisar de forças. Na semana seguinte, voltei a frequentar nossa comum. Já fazia quase 2 meses que Diego estava atendendo no meu lugar, e eu sabia que isso podia causar estranheza na volta. Mas Deus preparou tudo. Entrei pela porta da frente, cumprimentei os irmãos, e muitos me abraçaram com alegria. Outros, no entanto, evitaram olhar direto nos meus olhos. Isso já dizia muito. Quando avistei Diego, ele estava encostado perto da porta dos músicos, conversando com um grupo. Assim que me viu, o semblante dele mudou. O sorriso que estava no rosto foi embora, como se tivesse se lembrado de algo amargo. Ele tentou disfarçar, mas meus olhos não deixaram passar. Naquele momento, meus irmãos, eu senti algo que nunca tinha sentido ao olhar para ele. Desconfiança. Durante a semana, os boatos aumentaram. Disseram que Diego estava pedindo para ser chamado de ancião, que dizia nas visitas que agora ele era quem cuidava da igreja, que falava da minha ausência como se fosse definitiva. Mas, mais uma vez, respirei fundo e disse para mim mesmo, deixa Deus agir, o tempo mostra tudo. Já era a 2ª semana desde o meu retorno, e tudo parecia calmo. Eu orava mais do que nunca, buscava a direção, jejuava e falava com Deus no secreto. Foi então que chegou o domingo. Aquele domingo que mudou tudo. Me levantei cedo, como sempre. O sol estava tímido, o céu nublado. Tomei café com a família, dei um beijo na testa dos meus filhos e fui me arrumar para o culto da noite. O dia passou normalmente, mas à medida que o relógio se aproximava das 19 horas, algo começou a apertar dentro de mim. Meu coração acelerava, minhas mãos suavam frio. Eu já tinha subido no púlpito tantas vezes, já tinha atendido tantos cultos em tantas cidades, mas naquele dia parecia que era a primeira vez. Senti um nó na garganta. Me olhei no espelho e vi meu rosto pálido. Renata percebeu. Amor, o que foi? Tá passando bem? Tô. Acho que é só ansiedade. Ficar tanto tempo fora. Talvez eu tenha perdido o ritmo. Ela pegou um copo, colocou água com açúcar e me deu. Toma, vai te fazer bem. Vai passar. Eu tomei. Me arrumei, coloquei meu terno, abracei meus filhos e saí com ela rumo à igreja. O caminho foi silencioso. Eu olhava pela janela do carro e pedia para Deus tomar a frente de tudo. Ao chegar, cumprimentei a Irmandade como sempre. Subindo o púlpito, os músicos estavam em seus lugares, as irmãs com o véu colocado, tudo preparado. Comecei o culto com a oração, mas percebi que algo estava diferente dentro de mim. Minha voz estava fraca, minha garganta travada. Pedi um momento, pigarrei, tentei clarear a garganta, mas o nó não passava. Quando olhei para o lado, percebi que o copo d'água que normalmente estava no púlpito não estava ali. Fiquei um pouco confuso, mas continuei. Tentei forçar a voz. Foi nesse momento que tossi mais forte, me virei de novo e lá estava o copo. Apareceu ali como se alguém tivesse colocado rápido, sem que eu percebesse. Não vi quem foi, só vi o copo. Sem pensar muito, peguei e bebi. Tomei de uma vez, esperando aliviar aquele aperto na garganta. Mas, irmãos,
O gosto estava esquisito. Não era gosto de água pura. Era adocicado, mas ao mesmo tempo amargo. Na hora, pensei que fosse resquício da água com açúcar que tomei em casa. Talvez estivesse confundindo os sabores. Engoli rápido, dei uma pausa e voltei a pregar. Com um nó no estômago e outro na garganta, eu continuei ali, de pé, firme, fazendo o que fui chamado para fazer. Mas eu não sabia, meus irmãos, que naquele momento algo já estava correndo nas minhas veias. Mas, meus irmãos, o que eu não pensava era que meu estado iria piorar. Achei que aquela fraqueza fosse só o nervosismo de estar retornando ao púlpito depois de um tempo fora, mas não era isso. Algo estranho começou a acontecer com meu corpo, algo que eu nunca tinha sentido antes. Primeiro veio o suor, escorrendo frio pelas costas mesmo sem calor nenhum. Depois, a visão começou a ficar embaçada. Eu tentava continuar pregando, mas minha mente já não raciocinava com clareza. Era como se as palavras fugissem de mim. A garganta secou de novo, mas não era sede. Era uma secura que parecia vir de dentro da alma. Meus músculos começaram a pesar. O corpo inteiro doía. Os braços, as pernas, o pescoço, todo tremia. Meus joelhos estavam fracos, mal me sustentavam. Eu segurava firme o púlpito, tentando manter a compostura, mas já estava difícil até de enxergar quem estava sentado na frente. Foi quando olhei para Diego. Ele estava sentado nas primeiras fileiras, olhando fixo para mim. Quando viu que algo estava errado, levantou as sobrancelhas, como quem pergunta, "Tá tudo bem?" Consegui fazer um sinal com a cabeça, negativo. Ele falou algo com a esposa, levantou rápido e veio em minha direção. Meus irmãos, naquele momento, meu coração apertou de um jeito que nunca tinha apertado antes. Senti uma pressão no peito, uma dor intensa, como se estivesse sendo esmagado por dentro. Tentei puxar o ar, mas o ar não vinha. Tentei falar, mas minha voz sumiu. Tudo o que consegui fazer foi olhar para minha esposa, que estava no banco das irmãs, e quando nossos olhos se encontraram, ela entendeu. O desespero tomou conta do rosto dela. E ali, no meio do culto, diante da igreja cheia, tudo ficou escuro. Apaguei. Não sei quanto tempo se passou. Só me lembro de fragmentos. O som distante de gritos, alguém pedindo socorro, o choro das crianças, minha esposa desesperada chamando meu nome. Depois, o som da sirene da ambulância, o balanço do carro, vozes falando coisas que eu não entendia. Me levaram para o hospital às pressas. Lá eu tive uma parada cardíaca. Meu coração simplesmente parou. Os médicos fizeram de tudo e, por misericórdia, Deus permitiu que eu voltasse. Mas entre a vida e a morte, eu fiquei. Durante dias, permaneci em coma induzido, ligado a aparelhos, entubado, com oxigênio sendo forçado para dentro dos meus pulmões. Eu não conseguia mexer um dedo, mas, por dentro, eu ouvia tudo. A mente estava viva. Era como se minha alma estivesse presa dentro do corpo e só me restava ouvir, sentir, orar em silêncio. Ouvi a voz da minha esposa, quebrada de tanto chorar. Ela dizia, "Amor, você é forte, volta para mim, volta para os meninos. A Luana pergunta de você todo dia." Ouvi as vozes dos meus filhos, pequenas, inocentes, pedindo a Deus, "Jesus, cura o papai." Ouvi as orações da Irmandade, as visitas no hospital, irmãos que vinham e oravam baixinho ao pé da minha cama. Senti as mãos da minha mãe no meu rosto, senti os dedos da Renata entre os meus, mas também ouvi a voz de Diego. Sim, ele foi me visitar. Ouvi ele falando com a equipe médica, perguntando do meu estado. Depois ouvi ele orando, uma oração esquisita, fria, que parecia mais formalidade do que fé. Quando ele saiu, minha esposa falou com a esposa dele, mas eu percebia que algo estava errado. O clima pesava quando ele entrava no quarto, como se o ambiente ficasse carregado. Era difícil explicar, mas dentro do meu espírito eu o sentia. Enquanto isso, meu corpo reagia aos poucos. Os médicos disseram para minha esposa que meu estado era crítico, mas que eu estava lutando. Uma luta travada entre o mundo físico e o espiritual. E foi numa dessas madrugadas, entre aparelhos e orações, que eu tive outro sonho.
Me vi novamente naquele lugar escuro. A mesma voz dos meus filhos, o mesmo corredor. Mas dessa vez, o varão dourado não estava em frente ao trono. Ele estava ao meu lado, caminhando comigo. E ele dizia: "Você ainda não terminou. Eu te dei uma missão. Vai se cumprir. Força, servo. Força!" Depois disso, abri os olhos. Minha esposa estava dormindo, sentada na poltrona. Chamei com a voz fraca. Ela não ouviu. Forcei a garganta e chamei de novo. Ela acordou assustada, me viu com os olhos abertos e correu para chamar os médicos. Fizeram exames, verificaram tudo, me desentubaram. O médico chegou com a ficha na mão e me disse: "Irmão, você passou por uma coisa grave. Foi um milagre você ter voltado. Encontramos beladona no seu sangue, uma toxina potente de uma planta venenosa. Quase impossível de achar hoje em dia, mas alguém te deu uma dose letal. Só de encostar nela já pode causar reações. E você ingeriu." Eu não entendi de primeira. Perguntei: "Beladona?" Ele confirmou com a cabeça: "Sim, é veneno. Isso foi um envenenamento. Alguém tentou te matar." Meus irmãos, aquela frase me arrepiou da cabeça aos pés. Fiquei sem palavras. Continuei no hospital por mais alguns dias. A equipe precisava ter certeza de que a toxina tinha sido totalmente eliminada do meu organismo. Fizeram exames atrás de exames. Eu passei por sessões de lavagem, remédios fortíssimos, acompanhamento cardíaco. Meu corpo reagia bem, mas estava fraco. Meu coração tinha voltado, mas com sequela leve. O médico disse que eu teria que descansar, ficar em repouso absoluto até o último traço daquela toxina sair de mim. E fui ali deitado com o soro pingando e a cabeça cheia de pensamentos que comecei a entender o que Deus estava fazendo e que o aviso do sonho tinha sido real desde o princípio. Depois de muitos dias no hospital, o pior já tinha passado. Os médicos me disseram que eu estava fora de risco. A toxina foi eliminada do meu corpo completamente. Fui liberado para voltar para casa, mas com recomendações de repouso absoluto. O coração ainda estava sensível e qualquer esforço podia me colocar em perigo de novo. Volta para casa foi uma emoção que eu não consigo descrever com palavras. O carro mal virou a esquina da rua e os 3 já estavam no portão. Os gêmeos vieram correndo. Luana me esperava com um desenho na mão, dizendo que tinha feito para mim quando eu ainda estava dormindo no hospital, como ela dizia. Minha esposa me abraçou ali mesmo antes de eu descer do carro. Chorou baixinho no meu ombro. Apertou minha mão como quem não queria soltar nunca mais. Entramos em casa devagar. Me sentei no sofá com ajuda, ainda me sentia fraco, mas o coração estava cheio. Pela primeira vez em semanas, senti paz. Era o abraço da minha família, o cheirinho da casa, o silêncio de segurança. Tudo isso era Deus me dizendo: "Eu te devolvi o que o inimigo tentou tirar." Naquela noite, depois que os filhos dormiram, sentei com a Renata na cama e contei para ela tudo. Contei do sonho na viagem, do varão, das palavras sobre a prova entre a vida e a morte. Ela me olhava com olhos cheios d'água, mas sem piscar. Cada palavra minha parecia se encaixar com tudo o que ela viveu enquanto eu estava desacordado. Foi uma provação, ela disse baixinho. Mas Deus estava com você o tempo todo. E agora a gente entende, e Ele nos avisou. Assenti com a cabeça. Não conseguia dizer mais nada. Só senti que, naquele momento, Deus selava algo entre nós, um novo ciclo, um recomeço com mais fé, mais temor, mais vigilância. Os dias se passaram e eu continuei afastado da comum por recomendação médica. Cerca de 3 meses ficaram entre o dia que eu desmaiei no púlpito até a minha recuperação total. Durante esse tempo, Diego continuava atendendo, e foi aí que começamos a perceber algo estranho. Ele não apareceu no hospital, nem ele nem a esposa. Mandaram uma mensagem, uma oração escrita, mas nenhum gesto de aproximação. Ninguém veio visitar. Isso feriu minha esposa, que até então achava que aquela amizade era verdadeira. Aquilo ficou dentro dela como uma pontada. Quando fui melhorando, os irmãos vinham nos visitar em casa, e alguns começavam a comentar com cuidado que Diego estava dizendo que estava no meu lugar, que era o ancião atual e que era ele quem estava guiando a igreja agora. Alguns até contaram que ele pedia para ser chamado assim mesmo não tendo sido separado para esse ministério. Eu respirei fundo, não queria me precipitar. Disse para minha esposa: "Vamos deixar nas mãos de Deus. O que tiver que vir à tona, vai vir." Ela assentiu, mas o olhar dela estava carregado. Era tristeza, decepção.
Era o sentimento de quem viu uma amizade construída com oração virar pó nas mãos. Foi numa quarta-feira de manhã que tudo mudou. Estávamos em casa, eu já conseguia andar melhor. Estava sentado na varanda, lendo a palavra, quando ouvi baterem no portão. Era seu Josivaldo, um irmão simples, porteiro de um prédio ao lado da nossa casa, que congregava conosco há anos. Sempre educado, discreto, de oração. Ele entrou com os olhos fundos, pálido. A voz dele tremia. Irmão, eu preciso contar uma coisa. Eu não durmo mais. Deus me visitou essa noite. Mandou eu vir aqui. Minha esposa apareceu na porta, ouvindo também. Ele continuou. No dia que o irmão passou mal, eu vi quem colocou o copo no púlpito. Eu vi, com meus próprios olhos. Meu coração gelou. Segurei a beira do banco onde estava sentado. Ele continuou, com lágrimas escorrendo. Foi o irmão Diego. Eu vi ele com o copo na mão, vi ele derramando a água da garrafa dele, vi ele deixando o copo ali. Eu pensei que ele só estava ajudando, mas agora tudo faz sentido. Era ele, irmão. Foi ele. Renata colocou a mão na boca, deu 2 passos para trás como se tivesse levado um choque. Ficou em silêncio por alguns segundos e então, com os olhos arregalados, murmurou. Não, não é possível. Josivaldo repetiu. Fui ele. Deus mandou eu contar. Eu não aguentava mais. Se eu não falasse, minha alma não teria paz. Minha esposa então explodiu. Ela tremia, andava de um lado para o outro da sala com a mão na cabeça. Ele era nosso amigo, ela gritava. Ele estava aqui dentro da nossa casa, ele chorava com a gente. Eu orei por ele, eu orei pela esposa dele. Ela não sabia se chorava, se falava, se gritava. A indignação tomou conta. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Como pode? Ele sabia que você podia morrer. Ele viu as crianças, ele via tudo. Ele sabia do teu coração. Eu me levantei com calma, caminhei até ela, abracei forte e disse no ouvido. Calma, Deus está revelando. Agora é hora da justiça. Ela chorou no meu peito e ali entendi que mesmo com a dor, o céu estava trazendo tudo à tona. Naquela mesma tarde, depois de orarmos, fui com Josivaldo até o ministério. Chegamos com o coração pesado. A verdade que estava guardada havia meses, agora estava escancarada diante de nós. E era hora de colocar isso nas mãos de quem cuidava da doutrina e da disciplina da obra. O ministério nos recebeu com atenção. Sentamos na salinha dos fundos. Um silêncio pairava no ar, enquanto eu explicava tudo o que tinha acontecido desde o culto daquela noite até a minha recuperação completa. Contei sobre os sintomas, sobre o hospital, sobre a toxina encontrada, e então Josivaldo falou. A voz dele tremia, mas ele foi firme. Disse que viu, com os próprios olhos, Diego levando o copo até o púlpito e colocando ele ali enquanto todos estavam distraídos. Disse que sentiu no coração um aperto, mas que não entendeu na hora. Depois que viu meu estado e soube da substância encontrada, ficou claro como água. Os irmãos que estavam ali nos ouviram com atenção. Um deles, um dos mais antigos do ministério, disse: Irmão, isso é grave, mas não é difícil de acreditar. Já vínhamos recebendo algumas observações sobre a postura do cooperador Diego. Vários irmãos falaram que ele vinha se exaltando, querendo tomar posição sem ser chamado. Sempre dizia que estava pronto para ser ancião e que você já não voltaria mais. Outro irmão acrescentou: nós íamos chamar ele para conversar, mas com o irmão em recuperação, achamos melhor esperar. Mas agora, com essa revelação, não tem mais como evitar. Ficamos ali por quase 2 horas. Eles nos agradeceram pela coragem. Me perguntaram se eu queria fazer um boletim de ocorrência, envolver a justiça dos homens. Mas eu olhei nos olhos deles e disse: eu prefiro que a justiça de Deus fale mais alto. Eu confio nele. Ele me guardou da morte. Não quero ver esse homem preso. Quero ver ele arrependido. Foi então que tomaram a decisão de chamar Diego para comparecer ali mesmo. Ele foi chamado naquela mesma noite. Chegou com o mesmo sorriso de sempre, tentando manter a postura. Mas quando percebeu quem estava na sala, eu, Josivaldo e todo o ministério, o sorriso apagou. Ficou branco como papel. Fizeram ele se sentar. Um dos irmãos perguntou calmamente: Diego, você sabe por que está aqui? Ele balançou a cabeça nervoso. Não sei. Foi então que começaram a pressionar.
Mostraram que sabiam da postura dele durante minha ausência. Contaram o que os irmãos estavam falando. E então Josivaldo repetiu, na frente de todos, o que viu com seus próprios olhos. Diego tentou negar, suava, gaguejava, mas quando viu que ninguém ali acreditava mais nas palavras dele, ficou em silêncio por um tempo. Olhou para mim e, finalmente, desabou. Começou a chorar, batia as mãos nas pernas e disse, com ódio e tristeza misturados, "É verdade, fui eu. Eu coloquei a água, eu coloquei a toxina, eu queria aquele púlpito, eu queria o que era dele, sempre quis. Nunca fui visto, nunca fui chamado e pensei, se ele saísse do caminho, talvez alguém me desse valor." A sala ficou em silêncio. Eu respirei fundo. Meus olhos encheram d'água, mas não de raiva, de pena. O ministério, em choque, tomou a decisão ali mesmo. Afastamento imediato. Diego não podia mais exercer nenhum cargo, nenhum trabalho na obra. Era necessário disciplina e afastamento. Ele se levantou, enxugou as lágrimas e, antes de sair, olhou para mim e disse, "Me perdoa, irmão. Eu não soube lidar com a inveja e ela me destruiu por dentro." Eu respondi, "Eu te perdoo, porque se eu não perdoar, eu não posso pregar sobre o amor de Cristo. Mas você vai ter que se entender com Deus agora." Ele saiu e desde aquele dia nunca mais o vimos congregando. A esposa dele apareceu um tempo depois em nossa casa. Veio chorando, de véu na cabeça, com os olhos fundos. "Me perdoa", ela disse. "Eu não sabia de nada. Eu nunca quis isso. Ele me enganou também. Depois que confessou, surtou. Sumiu. Disse que não merecia nada. Eu o encontrei bebendo na rua, caído no chão. Tentei ajudar, mas ele se recusou. Me mandou embora. E desapareceu." Abracei ela e disse, "Você não tem culpa de nada, irmã. Você orou conosco. Você também foi vítima disso tudo." Ela nos agradeceu e foi embora. Meses depois, os irmãos da Comum contaram que Diego se mudou para outra cidade. Ninguém sabe ao certo onde foi parar. Alguns disseram que largou tudo, que hoje vive recluso, tentando se encontrar. E eu? Eu voltei à minha função. Mais cauteloso, mais vigilante, mais grato pela vida. Porque Deus me mostrou que o púlpito não é lugar de vaidade, de cobiça, de disputa. É lugar de servo. É lugar de sangue, suor, lágrima e oração. O que passei foi uma das maiores dores da minha vida. A traição de alguém que eu considerava irmão, a angústia de quase perder tudo, a dor de ver minha família sofrer. Mas hoje eu entendo. Foi necessário. Foi necessário para Deus me mostrar que nem todo abraço é sincero, que nem todo sorriso é bênção e que a fé precisa ser acompanhada de vigilância. Mas também foi necessário para que toda a igreja visse com os próprios olhos que Deus é justo, que Ele livra, que Ele revela e que Ele defende os seus. E se hoje eu estou de pé, é porque Ele me levantou. Glória a Deus eternamente. Meus queridos irmãos e irmãs, se você chegou até aqui e acompanhou esse testemunho forte e real, saiba que nada disso foi contado para engrandecer homem algum, mas sim para glorificar o nome de Deus, que livra, guarda e revela tudo no tempo certo. O inimigo pode até tentar armar ciladas, pode usar quem menos esperamos, mas quem está na presença de Deus, quem tem vida no altar, não será confundido. Esse testemunho serve como alerta, como ensino e como prova viva de que devemos vigiar, orar e sempre confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. A justiça de Deus não falha. O livramento vem, e vem na hora certa. Que esse testemunho possa tocar corações, abrir olhos espirituais e fortalecer a tua fé. Se Deus falou contigo através dessa palavra, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você sentiu assistindo esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Alguém pode estar passando por uma situação parecida e através desse testemunho vai encontrar esperança e livramento.